Vamos abrir a palavra de Deus em Sofonias, capítulo 3, verso 8 a 20. A palavra do Senhor diz: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canto, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir que a palavra do Senhor traga luz à nossa alma, ao nosso entendimento, ao nosso coração nesta manhã. Ensina-nos, enche-nos de Ti, restaura, Senhor Deus, a Tua bênção sobre nós, e conduze-nos no caminho da palavra do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, os calvinistas são criticados pelas demais tradições cristãs, pela sua doutrina monergista da salvação, que diz que toda a nossa salvação ela começa e tem toda a obra realizada pelo próprio Deus. Olhando dessa perspectiva, os calvinistas sempre viram de uma forma negativa a natureza humana e essa confiança que os homens depositam em si mesmos, mas sempre olharam de uma forma muito positiva a ação da graça de Deus na vida dos homens. O calvinismo ensina, a visão calvinista da Escritura e a forma de entendermos o que a Escritura ensina, mostra que o homem deixado a si mesmo, ele não conseguirá, por sua própria iniciativa, por sua própria vontade, por sua própria força e desígnio ou desejo, retornar para uma vida de obediência a Deus, a não ser que o próprio Deus intervenha poderosamente e diretamente na sua vida, modificando, regenerando a sua alma e modificando o seu comportamento por meio do perdão dos pecados e a salvação. O que o mundo ensina e as outras tradições religiosas muitas vezes concordam é que o homem não é tão mau assim, que o homem ele é bom, o problema é que ele se envolveu em muitos problemas, em muitas dificuldades, e há uma resistência imensa a dizer que estes problemas nos quais a humanidade, os homens, as mulheres se envolveram, é aquilo que a Bíblia chama de pecado.
E que o pecado, de fato, nos afastou integralmente de uma vida de consagração a Deus. A palavra de Deus diz que as nossas melhores obras, ou por melhores que elas sejam, elas estão sempre marcadas e manchadas pelo pecado, e somente a graça de Deus é que pode purificar e modificar essas coisas. Apesar disso, as pessoas insistem que o homem é bom, que a sua vida está melhorando, e que os cristãos, especificamente os cristãos calvinistas, têm uma visão equivocada da vida. Mas é preciso insistir e declarar convictamente que o homem deixado a si mesmo jamais encontrará o caminho de volta para uma vida de consagração a Deus. Mas, embora nós sejamos negativistas quanto à situação do homem, nós somos muito positivos quanto à ação graciosa de Deus na vida deste mesmo homem. Nós cremos que é quando o homem se rende aos pés de Cristo por meio do arrependimento dos seus pecados, que Deus transforma a sua vida e aumenta e até mesmo devolve, em muitos casos, as suas potencialidades que o pecado vem manchando, estragando e deteriorando na caminhada da história da humanidade. No Evangelho, o homem volta a ser homem novamente. O que o Evangelho faz quando transforma, regenera a alma do homem, é lhe devolver a humanidade que ele vem perdendo. O que a Bíblia ensina é que a vida que nós vivemos sem Deus, ela é menos que uma vida humana, porque quando Deus criou o homem sem pecado. E viver no pecado é viver muito abaixo do projeto e do desígnio de Deus para a criação do homem, o que Deus espera e deseja que o homem viva e sirva. A história da humanidade, ela se parece muito com aquilo que a gente vê nessa série Game of Thrones. Game of Thrones, em primeiro lugar, ensina e pinta a realidade do mundo como se fosse a Idade Média sem o cristianismo. As pessoas dizem que o cristianismo da Idade Média era um cristianismo completamente místico, completamente afastado da realidade de Deus, e em muitos casos foi mesmo. Mas é interessante você imaginar o que seria a Idade Média sem a presença do cristianismo, mesmo não nos seus melhores dias. Seria basicamente aquilo que se vê em Game of Thrones, uma humanidade abraçada com o pecado desenfreado, onde tudo é permitido e tudo acontece, pessoas matando simplesmente pelo prazer e o gosto de matar, adulterar, traindo, oprimindo umas às outras, a troco de nada, só pelo poder que isso pode lhe trazer, e a não ser para a sua ascensão pessoal e total ao poder. Homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, incesto, sadismo, tudo acontecendo desenfreadamente, sem pudor, porque o mundo é uma Idade Média sem o cristianismo. Game of Thrones também critica o que nós conhecemos aí no mundo afora pelo G8, que é esse grupo das nações mais ricas. E é interessante e é patético você olhar para um organismo mundial chamado ONU, onde tem um conselho de segurança no qual 5 nações têm direito a veto. Tudo que 190 países decidirem, se um deles não concordar, eles podem dizer, não concordo, não vai fazer. Simplesmente porque detém a tecnologia da bomba atômica. E se de repente 190 países disserem, nós vamos fazer assim mesmo, eles vão lá e soltam a bomba atômica e começa tudo outra vez. Então isso não é Nações Unidas, isso é opressão do mesmo jeito. E Game of Thrones, quando coloca aqueles reinos se degladiando uns com os outros, é exatamente isso que eles estão criticando. Mas Game of Thrones também reflete uma visão da história com a qual nós cristãos não compactuamos, não concordamos e nem sequer seguimos. É a ideia de que a história é uma anarquia. A história não tem rumo, ela vai para lá, ela vem para cá, ela tem um monte de descoberta tecnológica, mas ela está sempre no mesmo lugar, se degladiando com as mesmas questões, e não há uma visão, um crescimento, uma mudança, um lugar onde nós vamos chegar e alcançar onde haja paz plena, perfeita e definitiva. Porque o mundo é uma anarquia. E aí, em Game of Thrones, não tem herói. Na hora que aparece um herói, ele morre imediatamente. Na hora que alguém parece que tem caráter, ele é destruído maldosamente.
E é assim que muitas pessoas aí fora, e até mesmo dentro de algumas igrejas, enxergam a vida e a sociedade. Ela não tem rumo, nós não sabemos para onde vamos. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que a história tem rumo e Deus está conduzindo os acontecimentos para um encontro com Ele num dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor. E esse dia do Senhor é um dia, sim, de julgamento, de ira, de escuridade, de trovão, de relâmpago, onde Deus cobrará de cada nação, de cada povo e de cada pessoa as suas atitudes e a sua vida diante dos seus olhos. E os profetas menores, como Sofonias, são unânimes em levantar o dedo e dizer: olha, a história parece ser isso mesmo, mas Deus está no controle. E Ele fará com que tudo isso um dia acabe. E haverá então verdadeira paz, na qual, primeiro, Ele julgará as nações, e segundo, Ele derramará a sua graça sobre os povos. E o profeta Sofonias, ele pode ser dividido o seu livro dessa forma. Primeiro, ele traz 2 oráculos de julgamento, no qual ele convoca as nações para estarem na presença de Deus e receber as suas acusações e o seu veredito sobre as suas obras. Inclusive as nações e a nação escolhida por Deus para ser o seu povo, que é Israel, e no caso aqui específico, Judá. Mas depois, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta um oráculo de promessa, no qual ele diz: olha, haverá sim o julgamento, haverá sim o dia da ira de Deus, mas Deus não destruirá totalmente o seu povo. Ele manterá e ele salvará uma pequena quantidade humilde para restaurá-los, abençoá-los e lhes dar e fazer cumprir as promessas que ele lhes fez lá no passado. Sofonias, tanto quanto os demais profetas, ele escreve as suas palavras e as suas profecias naquilo que nós costumamos chamar em teologia de perspectiva profética. É como se você estivesse indo daqui lá para a Bahia, naquela BR que nunca acaba, até chegar no litoral, e você vê aquelas cadeias montanhosas da Chapada Diamantina lá no meio. E de longe você vê aquela chapada imensa, bonita, complicada de atravessar por causa das subidas e descidas, e de repente parece que é uma cadeia de montanhas só, mas quando você começa a atravessar, tem partes mais baixas, tem partes mais altas, tem vale entre elas, de modo que você vê uma parte, depois você vê outra parte, depois você vê outra parte, até você chegar no final, do outro lado, lá para o lado do Rio São Francisco. E na Escritura é assim. Os profetas dizem: olha, tem coisas que vão acontecer, e de repente a Bíblia diz que algumas dessas coisas já aconteceram, como a profecia do capítulo 2 de Joel, que falou que o Senhor derramaria o seu Espírito. Mas quando você lê Atos capítulo 2 e lê Joel capítulo 2, você percebe que parte daquela profecia se cumpriu, mas nem tudo. Nós passamos a primeira cadeia montanhosa, e agora nós estamos num vale chamado Últimos Dias, até que nós cheguemos à próxima cadeia montanhosa, que é a volta do Senhor Jesus. E pensar na perspectiva profética traz muita esperança para nós cristãos, porque se a primeira cadeia montanhosa já passou, a primeira parte da profecia já se cumpriu, eu posso ter segurança e certeza de que a segunda parte também se cumprirá. Se o Senhor Jesus já veio, se o Espírito Santo já veio, então tudo o que é dito a respeito do que ainda virá é verdade. E eu posso acalmar o meu coração e depositar em Deus a minha esperança de que, de fato, Ele mudará as coisas e Ele trará paz. Então, eles estão falando aqui da condenação de Israel e de Judá pelas mãos dos assírios, dos babilônicos, o qual é um fato irremediável. Nós sabemos que esses eventos se cumpriram em 721 a.C. e depois em 586 a.C., mas Deus diz: haverá castigo e depois haverá paz. E é sobre isso que o versículo 8 até o versículo 20 trata, que Deus, Ele restaurará a sua alegria na vida do seu povo. Haverá castigo, mas Deus trará paz, e com a paz, a renovação da alegria.
Este último parágrafo da profecia de Sofonias, ele trata dessa restauração da alegria que Deus trará para as nossas vidas. Sofonias vem nos dizer que somente Deus pode restaurar essa alegria de forma duradoura e real. As nações não conseguem fazer isso. E como que Deus restaura a alegria? A promessa de Deus ela é composta de 3 elementos aqui, nos versículos 8 a 13, 14 a 17 e 18 até o final. Primeiro, dos versos 8 a 13, ele diz que a restauração da alegria nasce da esperança depositada na manifestação da justiça de Deus. Não há como se esperar alegria no final sem que a justiça seja praticada e aplicada no juízo e no julgamento de Deus primeiro. O juízo de Deus é certo, está escrito aí na abertura do texto. Deus verdadeiramente julgará. O parágrafo começa com um mandamento para esperar. Frequentemente o verbo esperar é usado no Antigo Testamento para anunciar a bênção. Você vê isso no Salmo 33, 20, em Isaías 8, 17 e também em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, quando a Bíblia diz: esperem, porque o que Deus vai fazer depois é o melhor para nós. Nós temos a primeira confirmação de que o juízo de Deus é certo, irremediável e implacável. Deus virá, congregará as nações, reunirá os povos e ele então proferirá o seu juízo final. Ai daquele que duvida dessas palavras, a depravação da humanidade será confrontada pela ira divina do Senhor Deus no dia do Senhor, visto que o caráter de Deus é santo e ele não tolera o pecado na sua presença. No entanto, a certeza do juízo divino é a segurança da nossa esperança. Porque o juízo de Deus cairá sobre aquele que não quer ouvir a sua voz, mas aquele que ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, ele o guardará no dia mau. É a promessa. Deus diz que nós devemos esperar que o juízo de Deus traga mudanças verdadeiras, conforme está aí no versículo 8. Ele afirma que quando congregar as nações para o seu julgamento, nós conheceremos a força do seu zelo. Nós não devemos esperar algo diferente de Deus, porque Deus está resoluto nessa sua decisão. Mas o que vem a seguir é surpreendente. O juízo divino não exclui a sua graça, jamais fez isso. Pelo contrário, o juízo de Deus enaltece a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou superabundará a graça de Deus. E com isso nós não queremos dizer que quanto mais pecarmos, mais teremos a visão do favor de Deus, mas que a graça de Deus é tamanha, é imensa, é intensa e é tão irresistível que o pecado não poderá impedi-la de agir. E aí aparece no texto uma palavrinha que nem sempre nós, ao fazer exegese, damos valor. É a palavra então. Quando o juízo acontecer, então tudo estará pronto para a graça ser derramada. Então darei lábios puros aos povos. A expressão então mostra uma mudança na forma de Deus agir, mas também aponta para o fato de que a graça não será dada antes do juízo. A justiça divina é criteriosa e jamais conduzida pela parcialidade. Tratar os pecados não significa empurrá-los para debaixo de um tapete, mas julgá-los zelosamente. Contudo, depois do negrume da tempestade, sempre, conforme as narrativas bíblicas, virá a bonança e a paz. Paz duradoura, paz definitiva, paz eterna. Lábios puros para invocar e servir a Deus de comum acordo, diz o verso 9 e o verso 10. Deus dará lábios puros para que o seu nome seja devidamente adorado e glorificado. Deus removerá a vergonha dos soberbos, versículo 11, versículo 12. Nós seremos um povo humilde que confia em Deus. Deus removerá a vergonha que a soberba produz sobre todos nós, porque Ele trará os soberbos, ou Ele tirará os soberbos do caminho. Deus diz inúmeras vezes em sua palavra que Ele quer nos abençoar com a graça, mas nós dizemos para Ele: eu quero fazer do meu jeito, o jeito que eu entendo é melhor. Eu faço o meu destino, não é isso que o Rambo diz nos seus filmes? E é interessante o Rambo dizer: eu faço o meu destino, e aí 10 minutos depois no filme ele diz: eu fui obrigado a fazer assim, não tive escolha.
Aqueles que pregam inflamados contra a graça e contra o juízo de Deus, dizendo que o homem é independente, estão sempre mergulhados num determinismo fatalista do qual não conseguem se livrar. Deus removerá os soberbos, mas também removerá a soberba dos nossos lábios. Como que ele fará isso? Por meio do perdão dos pecados. O que nos faz calar a boca e ficar em silêncio diante de Deus não é simplesmente a manifestação da sua ira, mas é a força irresistível da sua graça. Porque o pecado será vencido pelo apacentamento de Deus no meio de seu povo, versículo 13. Esse povo será apacentado, o pecado finalmente será vencido pelo pastoreamento de Deus guiando as nossas vidas. Sabemos que a promessa de purificação do povo não se cumpriu totalmente depois do retorno do exílio babilônico. A história testemunha de que após o período das reformas de Esdras e Neemias, e até mesmo durante as mesmas, com exceção da idolatria, Judá voltou a se desviar dos caminhos de Deus, e essa promessa tem a ver com o fim. A manifestação da justiça divina implantará um novo tempo de mudança. Em tempos de reforma, podemos vislumbrar apenas uma pequena amostra dessas mudanças definitiva que, após o juízo final, Deus vai implantar na história da humanidade. A linguagem final do verso 13 evoca as palavras do Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o objetivo final do juízo. O amor que Deus tem para com o seu nome nos conduzirá para um caminho de paz e de restauração. Segundo, a restauração da alegria nasce da aplicação do perdão de Deus sobre o seu povo, verso 14 até o verso 17. A alegria pode ser restaurada se ela foi perdida, porque ela nasce da aplicação do perdão de Deus sobre o seu povo. Os versos 14 a 17 compõem um salmo de júbilo, no qual se celebra a alegria da presença de Deus no meio do seu povo, como fonte perene de alegria. Sofonias alista a seguir várias consequências do perdão se nos arrependermos dos nossos pecados. Verso 14 diz que o perdão devolve o cântico aos lábios. Primeiro, ele diz que o perdão devolve o cântico aos nossos lábios. O Salmo 40, versículo 1 a verso 3, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então o verso seguinte diz, e me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O perdão de Deus restaura o desejo de cantar no coração do povo de Deus. Quando a igreja se vê debaixo do perdão e da graça de Deus, ela canta com alegria. Mas quando a igreja se vê debaixo da opressão dos seus próprios pecados não confessados, ela canta arrastadamente na presença de Deus. Quando Davi confessou o seu pecado no Salmo 32, ele diz que o Senhor o cercou com alegres cantos de livramento. E fica evidente que o perdão traz de volta o cântico aos nossos lábios. Mas o perdão faz mais, o perdão afasta a sentença de Deus contra o seu povo, versículo 15. Quando Deus nos perdoa, Ele afasta a sentença. A linguagem ela é judicial e declaratória. O anúncio do perdão suspende a pena. Eu cito dois textos que corroboram com essa afirmação. O primeiro é o Salmo 85, verso 1 a 4, onde todos os verbos aparecem no passado. Favoreceste, restauraste, perdoaste a indignação, a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então ele diz, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. E Miqueias 7,19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Os irmãos já viram na internet filmagens e pesquisas sobre o abismo Challenger.
é o buraco mais fundo da crosta terrestre. Ele é mais fundo para baixo do que o Everest é alto para cima. Para vocês terem uma ideia, somente 2 vezes o homem conseguiu chegar até lá, até hoje. E a Bíblia diz em Miqueias que quando Deus perdoa os nossos pecados, é como se Ele lançasse todos os nossos pecados lá naquela profundidade. Se você estivesse lá naquela profundidade, seria como você estivesse carregando nas suas costas, sozinho, sem a ajuda de ninguém, o maior porta-aviões dos Estados Unidos. Tamanha a pressão. Deus lança para bem longe de nós os nossos pecados, quando Ele nos perdoa. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, aquele navio pesa 86.900 toneladas. Nós nos esquecemos de que quando Deus nos perdoa, Ele lida com a nossa culpa e lida também com a nossa corrupção. Muitos de nós carregamos pesos e pecados horríveis nas costas, coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, pecados já confessados na presença de Deus, mas que nós não confiamos que Deus de fato tem poder para perdoar. Ele está dizendo, eu perdoo. E quando Deus diz que Ele perdoa, Ele nos trata diferente. Ele não é como a gente que diz que perdoa e depois trata mal. Ele perdoa e trata bem. É assim que Deus faz com a gente. Mas o perdão faz mais. O perdão elimina o temor e a covardia, versículo 16. Sofonias diz que esse perdão que elimina o temor e a covardia, ele vem do braço de Deus, e Deus diz, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O perdão de Deus traz de volta ao nosso coração a coragem de servir a Deus, a coragem de levantar o rosto e andar olhando para frente. A culpa é um dos fatores que mais destroem a humanidade. E muitas das brigas que nós vemos aí na internet por causa dessa ou daquela ideologia tem tudo a ver com a culpa que as pessoas carregam, mas não querem depositar diante do trono da graça de Deus. Eles querem resolver por um caminho diferente. Mas Deus oferece o seu perdão, que elimina essas coisas. O perdão faz mais. O perdão restaura a alegria da salvação e da comunhão com Deus. O perdão de Deus é o que restaura a alegria da salvação e da comunhão com o Pai. Esse verso é a base da letra do cântico que até nós poderíamos ter cantado aqui na liturgia do culto, que é aquele: Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, Ele deixará. Poucos de nós assentados aqui nessa manhã se recorda que este cântico é baseado neste texto de Sofonias. Quem é que restaura a alegria do povo de Deus? Não é a cantoria, não é o batuque, não é a afinação do piano ou da guitarra, é a graça de Deus habitando as nossas almas. Quando Davi teve que enfrentar o problema com seu filho Absalão, ele compôs o Salmo 4. E ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. E é isso que é importante. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus terá a alegria de ser o nosso Deus, assim como nós teremos a alegria de ser o seu povo. Foi isso que Deus sempre desejou para nós. Observe que tudo está escrito aqui, é a ação de Deus em nós e a ação de Deus no meio de nós. É Deus quem se alegrará conosco, é Deus quem se deleitará em estar no nosso meio, e todas essas promessas diz respeito à presença do Espírito Santo de Deus, que aconteceu no dia de Pentecostes, para cá. Deus continua conosco, todos os dias, até o fim, é a promessa dele. Mas o perdão faz mais, o perdão afasta a tristeza e o opróbrio,
tristeza por causa do pecado. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Um dos milagres mais incríveis do Senhor Jesus é aquela cura dos 10 leprosos. E um deles volta para agradecer a Deus o perdão e a purificação da lepra. Um autor desses de histórias infantis pegou aquela história e transformou ela numa história em quadrinhos. E eu achei muito interessante como que ele enxergou aquela história. Ele disse que havia um homem que estava lá na sua casa e, de repente, a sua esposa disse: tem alguma coisa errada com você? Que manchas são essas? Seus filhos disseram: tem alguma coisa errada com você? Que manchas são essas? Seus amigos de pescaria disseram: tem alguma coisa errada com você? Vá até o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote diz: tem alguma coisa errada com você? Você está leproso, você está excluído. Excluído da família, excluído das amizades, excluído do templo. Mas quando o Senhor Jesus o cura, ele tem tudo isso de volta instantaneamente. Quando aquele leproso de Lucas 5 chega até diante de Jesus e caindo aos pedaços, porque a sua doença está bastante avançada, e o Senhor Jesus o toca e pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E ele diz que eu fique limpo. A tradução literal é que eu fique inteiro. Inteiro para poder voltar para casa e ter o amor e o carinho dos meus filhos. Inteiro para poder pegar de novo na vara de pescar e contar vantagem, e contar histórias de pescador para os meus amigos. Inteiro para poder ter o direito e a permissão de entrar no templo outra vez para adorar. Então o Senhor Jesus diz: quero, fica limpo. E ele tem tudo isso de volta ali, naquele momento. É o perdão que faz isso. A aplicação da Bíblia no que diz respeito à lepra é exatamente para mostrar que quando Deus nos purifica, Ele nos devolve tudo o que perdemos, no sentido de poder usufruir de uma vida moral aceitável diante dos outros e de gozar do privilégio da sua presença o tempo todo conosco. Mas o perdão faz mais, não acabou não. O verso 19 diz que o perdão é um instrumento da justiça que não falha. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Ignomínia é a vergonha pública por causa da desonra. E eu me lembro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz que o Senhor Jesus não fez caso da ignomínia quando assumiu sobre si os nossos pecados. O Senhor Jesus carregou os nossos pecados sobre si e os carregou publicamente. E ao fazê-lo publicamente, ele não o fez vestido de um terno de gala e coisas que tais. Poucos de nós estudam a história com um pouco mais de atenção, de que quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não tinha aquela fralda que geralmente os desenhos dos artistas colocam nele lá na cruz. Ele estava nu. Nu perante os olhos de todos, que o xingavam, que jogavam coisas nele, que o desprezavam. A Bíblia diz que essa vergonha pública, incitada pela justiça do mundo, se chama ignomínia. E o Senhor Jesus não fez caso da ignomínia. E Hebreus diz por quê? Porque nos amava. Jesus não se importou em passar vergonha pública por nossa causa. Nós nos importamos em passar vergonha pública por causa de Jesus. Nós preferimos muito mais brigar por Bolsonaro e Haddad do que brigar por Jesus. Nós enchemos a boca para falar de um candidato que a gente nem confia plenamente nele. Mas a gente esconde atrás das colunas quando o caso é Jesus.
Não é que nós vamos usar a linguagem que o mundo usa quando nós falamos de Jesus, mas nós temos que ter a mesma coragem, o mesmo ímpeto, a mesma convicção, ou mais. Porque os governos passarão, mas Jesus reinará eternamente. C.S. Lewis diz nas Crônicas de Nárnia que haverá um tempo em que os verdadeiros títulos voltarão aos seus verdadeiros donos. Que toda injustiça cometida, seja pelo poder executivo, legislativo ou judiciário, ou pelo poder econômico, todas as injustiças cometidas, elas retornarão para os seus devidos donos. Não haverá lágrima, porque o Senhor as enxugará. Não haverá medo, porque Ele aplicará a justiça. E haverá paz, porque a sua justiça não pode ser comprada por preço nenhum. Mas o perdão faz mais. Versículo 20 diz que o perdão faz voltar e acertar o caminho com Deus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o perdão de Deus, Ele nos traz de volta pelo caminho, como o filho pródigo, que se lembrou que na casa do seu pai havia comida, havia bebida e havia cama com colchão para ele dormir. E foi essa lembrança que fez ele voltar para casa. A casa do pai é o melhor lugar de todos. Então Sofonias diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome, um louvor entre todos os povos, quando eu vos mudar a sorte diante dos próprios olhos de vocês mesmos. O que pode nos dar esperança e alegria é a aplicação do perdão sobre nós e sobre o nosso povo. Em terceiro e último lugar, a restauração da alegria nasce da presença de Deus no meio do seu povo, verso 15 ao verso 18. O Senhor afastou as sentenças, diz o texto. Há 3 afirmações aqui no verso 15 a respeito do que Deus faz a nosso favor. Primeiro, Ele afastou as sentenças. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, a sua última frase foi: está consumado. Ali na cruz, Deus declarou o seu veredito sobre os nossos pecados, de modo que todo aquele que, crendo no Evangelho, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, terá desde já as suas dívidas de pecados com Deus pagas e retiradas, porque Jesus as pagou. Paulo diz isso claramente em Colossenses capítulo 2, que o escrito de dívida que pesava sobre nós e contra nós foi raspado, usando a tradução literal, porque apagar uma dívida era pegar uma faca e raspar o papiro para que aquela tinta saísse de cima dele e, como o papiro era caro, poder ser aproveitado para outras coisas. Deus raspou a dívida. Se você for procurar o documento, não encontrará mais. João 5,24 diz com todas as letras: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não passou da beira do abismo do lado de cá para a beira do abismo do lado de lá. Ele foi tirado do fundo do abismo, da morte, e levado para a vida, para a paz, o reino do Filho do seu amor. Crer em Jesus. Segundo, o Senhor lança fora o inimigo. Nós temos 3 inimigos, os irmãos já sabem essa lição de cor: o mundo, a carne e o diabo. Efésios capítulo 2 diz que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós sendo conduzidos ao redor pelas inclinações do mundo, da carne e do diabo, e por nós estarmos debaixo da ira de Deus em função dos nossos pecados. Aí o verso 4 diz: mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, para proclamar a sua bondade, nos deu vida em graça por meio de Jesus Cristo. Ele interviu, ou Ele interveio e mudou tudo. Satanás foi derrotado na cruz. O mundo foi derrotado na cruz. As nossas inclinações pecaminosas são derrotadas na cruz. E Deus reina. A terceira afirmação: o Senhor Deus está no nosso meio. Deus está no meio de ti.
Parece até que Sanfonias andou conversando com o apóstolo Paulo sentado lá naquele gabinete pastoral da prisão dele em Roma. Ele usou os mesmos tempos verbais que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento, passado, passado e presente. Se você comparar essa linguagem do capítulo 3 de Sofonias com o capítulo 5 de Romanos, você perceberá que Sofonias está falando da justificação dos pecados. Justificados, pois, verbo no passado, temos paz no presente. Acesso à graça e alegria na esperança, Romanos capítulo 5, verso 1 a 3. Tanto Sonfonias como Paulo falam daquela esperança que não confunde, pois o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações e o seu amor presentemente é derramado nos nossos corações. Porque Cristo se entregou por nós e porque Deus já se reconciliou conosco através da cruz. Paulo usa a palavra agora em Romanos 5, verso 11, para dizer que, tendo conhecimento do perdão de Deus, a reconciliação é para agora, não é para amanhã, não é para depois, não é para o futuro, é para hoje. A esperança cristã é firme. E Sofonias fala dessa esperança nesse capítulo 3. É por isso que Deus é a nossa alegria. A nossa alegria também é real. E Sofonias também fala dessa alegria presente, cotidiana, verdadeira nos nossos corações, assim como Paulo fala dela lá em Romanos 5. Paulo menciona a palavra alegria 3 vezes em Romanos 5. Alegria nas tribulações, alegria na esperança e alegria em Deus por causa da reconciliação. Deus é a nossa alegria. Irmãos, Deus jamais desamparou o seu povo. Deus pode sim, e Ele faz, Ele nos castiga, mas Ele não nos desampara. Quando Deus enviou Israel para andar 40 anos no deserto, Isaías, capítulo 64, diz que todos os dias o Espírito de Deus estava com eles. Quando Deus enviou o povo para passar 70 anos na Babilônia, Jeremias diz que Deus estaria com eles todos os dias e os traria de lá. É interessante você ver no livro de Números que no capítulo 14 Deus diz: vocês vão para o deserto. Mas no capítulo 15 ele diz: quando entrarem na terra, terá essa e aquela lei. Acaba de apresentar o castigo e já está fazendo promessa de paz. Deus é assim. Efésios 2 fala a respeito dessa graça de Deus. Assim sendo, por que o Senhor está no nosso meio? E porque o Senhor está no nosso meio, nós não precisamos temer o futuro. Ele é poderoso para nos salvar, Ele nos renova no seu amor, Ele se alegra conosco com deleite, alegria, regozijo e júbilo, Ele restaura os que foram afastados, Ele castigará os que nos afligem, Ele salvará os que cocheiam timidamente, Ele recolherá os que foram expulsos, Ele fará de todos eles um louvor e um nome respeitável, restaurando a sua honra, e em 10º lugar, Ele mudará a sua sorte diante dos seus próprios olhos. É a promessa de Sofonias 3. Então, pare de reclamar da graça de Deus. Pare de reclamar da sua vida cristã. Abra o seu coração. Receba essa graça na sua vida e na sua alma. Senão você não conseguirá pastorear o povo de Deus. E eu quero concluir. Deus nos chama hoje a olhar para a nossa nação e perceber que ela está realmente em perigo. E toda essa pregação messiânica em torno de Bolsonaro ou de Haddad, para nós ela é pífia, ela é irrelevante. Porque o nosso Redentor é aquele que está acima deles. Muito acima deles. E que se algum dia qualquer um deles vier dizer que nós temos que nos curvar diante deles, nós vamos dizer: Jesus Cristo é Senhor, como a igreja sempre disse. E como ela sempre deve dizer. Não é porque somos reacionários que nos posicionamos contra isso ou contra aquilo. É porque nós amamos Jesus, que nos amou primeiro, e nos tirou exatamente dessas coisas que eles agora querem regulamentar como lei no nosso país. Então, é tempo de renovar a esperança, depositando-a na única base que é segura e que agrada a Deus.
Ainda que congressistas subam ao microfone da tribuna do Congresso Nacional e falem mal de nós cristãos e nos chamem de palhaço de circo, como recentemente um congressista fez. E ainda que alguns líderes do movimento homossexual venham nos dizer que nós somos homofóbicos, isso não muda nada. Porque tanto nós quanto eles vão comparecer diante do Deus que mandou escrever Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32, e dar conta dos seus pecados. E nós, cristãos, tínhamos que entender que Romanos 1, de 28 a 32, não fala só de homossexuais, não. Fala também de desonestos, fala também de adúlteros, fala também de quem não paga as suas contas, fala também de quem não respeita seus pais e nem cuida bem dos seus filhos. Fala também daqueles que mentem desbocadamente. Então, se nós levantamos a nossa voz contra a agenda de gênero, nós também temos que levantar a nossa mão contra manipulações e falta de vergonha na vida de um punhado de gente que se diz cristão por aí. E não podemos nos omitir de fazer isso. Está na palavra de Deus. Romanos chama atenção para isso. E lá em Romanos 1, não é só o pecado dos homossexuais que está enumerado, são 21 pecados diferentes que são cometidos até mesmo abertamente dentro de algumas igrejas que se dizem cristãs. Os cristãos às vezes ficam dentro dos seus templos falando mal desses homossexuais, mas esquecem de falar de todos os outros pecados na área financeira, nos relacionamentos quebrados, conjugais, familiares, sociais, das obrigações cristãs por colocar a esperança nos lugares errados. A nossa esperança está naquele que é o justo juiz, Pai bondoso e gracioso, que jamais mudará suas leis para satisfazer a quem quer que seja. Pelo contrário, nós é que temos que mudar as nossas leis para satisfazer a sua vontade. Segundo, é tempo de encontrar o perdão de Deus, que é o único caminho que muda a nossa sorte. As pessoas precisam, sim, ser confrontadas com seus pecados e encará-los. Uma senhora veio ao meu gabinete uma vez, eu acho que já compartilhei isso aqui, e ela me contou o pecado de 20 anos da sua vida, que ela não tinha coragem de contar para o próprio filho, a fim de que ele a perdoasse. E eu disse para ela: minha irmã, só nunca me viu e chegou aqui, em 2 horas me contou a sua vida inteira. Por que você não chega diante do seu filho, a quem você diz que quer o perdão, e não conta para ele também e diga para ele: perdoa-me? Ela disse: para eu ter meu filho de volta, eu vou ter que fazer isso, pastor? Eu falei: vai. Então eu não quero. E saiu. De vez em quando, ainda hoje, eu cruzo com essa mulher aqui no centro de Goiânia, andando para cima e para baixo nas ruas do centro da cidade. Quando ela me reconhece, ela vira o rosto, porque ela se lembra da conversa que tivemos. E já faz mais de 10 anos. Eu fui pastor de um casal, no meu primeiro ano de ministério, eles me chamavam na casa dele para discutir as picuinhas a respeito da vida conjugal deles. Ah, pastor, eu acho que fazer o culto doméstico é melhor lá na cama de casal, porque a gente está sentado, está confortável, é uma beleza. Aí o marido vem: não, mas eu prefiro fazer o culto doméstico sentado aqui na mesa da sala, é muito mais didático para nós. 20 anos depois, eles me chamam na casa deles para dizer que estão se divorciando. E disseram para mim que queriam que eu fosse testemunha. Eu disse: eu não quero ser testemunha disso, não. Eu quero que vocês se reconciliem, que vocês parem de brigar por causa de picuinhas de casais. Por que nós não experimentamos o perdão de Deus o tempo todo? Nós aprendemos nos encontros de casais que a segunda frase que a gente mais vai dizer para a esposa depois de "eu amo você" é "me perdoa". Nós gostamos de florear a primeira e gostamos de esconder a segunda. Mas é o perdão praticado dentro de casa que fortalece o casamento. Terceiro e último.
É tempo de viver na presença de Deus e nutrir um relacionamento com Ele sem máscaras, pois Ele é o Deus que tudo vê e a tudo retribui com justiça. É tempo da gente viver a presença de Deus no nosso meio. Nós cantamos: Tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E é verdade. Embora sejamos presbiterianos, e por sermos presbiterianos parece que somos muito racionalistas, nós cremos, professamos que Deus está aqui. E que, apesar ou diferentemente do que sentimos ou não sentimos na hora do culto, a sua presença não é nem diminuída, nem aumentada pelo que nós sentimos, mas pela sua decisão de se manifestar no nosso meio. E tem uma promessa bíblica que diz que se nós guardarmos os seus mandamentos, Ele virá até nós e se manifestará a nós. E não precisa ser pentecostal para acreditar no que a palavra de Deus diz. Ele está aqui. E Apocalipse 1 diz de forma maravilhosa que ele anda no meio dos candeeiros. E foi aqui no seminário, em 1992, um ano depois da minha formatura e ordenação, que o Dr. Russell Shedd, pregando em Apocalipse 1, ele diz que o fato de Jesus andar entre os candeeiros é uma verdade que nos assusta, que é intrigante, mas que também é profundamente consoladora. É intrigante porque quando o Senhor Jesus vê a nossa situação, Ele vê tudo, inclusive os nossos pecados. Mas é consolador, porque Ele está no nosso meio, é para cuidar da nossa luz, para limpar as nossas almas, para fortalecer o nosso potencial de servir uns aos outros na sua presença. Por isso, às vezes nós ficamos encantados quando o texto diz em João 4:24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, adorar em espírito não é adorar em espírito com letra minúscula, ou seja, com sinceridade, mas é adorar em espírito com letra maiúscula, em obediência à sua palavra. E a Bíblia diz que quando nós obedecemos à sua palavra, Ele se manifestará a nós. E a gente nem precisa comprar uma passagem internacional e ir lá para a Coreia do Sul para ver o que Deus está fazendo lá, porque Ele prometeu que se a gente obedecesse, Ele faria também aqui. Não posso me cansar de repetir uma ilustração que eu já ouvi do Dr. Russell Shedd sobre Benjamin Franklin. Um dia, Benjamin Franklin foi visto correndo esbaforidamente em direção à igreja onde George Whitefield ia pregar naquela manhã de domingo. E todo mundo sabe que Benjamin Franklin é um deísta, crê que Deus existe, mas que Ele não se manifesta a nós. Mas ele queria ouvir George Whitefield pregar. E alguém parou e disse: por que você quer ouvir George Whitefield pregar? Você não acredita em nenhuma palavra do que ele diz. E Benjamin Franklin disse o seguinte: olha, eu vou vê-lo pregar, porque embora eu não creia, ele crê. Ele crê. E quando nós começarmos a pregar aquilo que nós cremos verdadeiramente, outros crerão também. Salmo 40. O Senhor agiu na minha vida, colocou nos meus lábios um novo cântico. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.